Está começando mais um programa do Latitude 28, direto dos estúdios Cauabanga, mais uma aula para você. Eu sou o professor Dudu Guem e a aula de hoje será sobre as linhas imaginárias da Terra. Preparado para a aula mais completa sobre linhas imaginárias da Terra? Então pega o caderno e a caneta, porque esse conteúdo é muito cobrado nos vestibulares e no Enem. Nós vamos falar muito hoje sobre latitude e longitude, mas não é a aula ainda sobre coordenadas geográficas. Mas fica a observação agora. Coordenadas são estabelecidas por graus, minutos e segundos. Então, quando eu falar em determinado número, você já sabe que é a estrutura de uma coordenada geográfica. E para ilustrar melhor a nossa aula e facilitar a sua compreensão, nós vamos utilizar várias imagens na nossa tela interativa e começamos agora observando o mapa mundi, o mapa cilíndrico. E nesse mapa nós podemos ver que bem no meio dele existe a principal linha imaginária da Terra, aquela que divide o planeta em hemisfério norte e hemisfério sul. O nome dela? Linha do Equador. Por que ela tem esse nome? Porque ela corta o país sul-americano chamado Equador. Só um detalhe, uma informação complementar para você. Dois países sul-americanos não fazem fronteira com o Brasil. Um deles é o Chile e o outro é o Equador. Além do Equador, ela passa também pela Colômbia e pelo Brasil. No Brasil, corta 4 estados, observa a imagem. Nós temos o estado de Roraima, nós temos também o estado do Amazonas sendo cortado pela linha do Equador, além do estado do Pará e o estado do Amapá. Lembra da expressão Rapa? Pegando a inicial de cada um desses estados, lembra de Rapa. Lembra da música? A minha alma tá armada. Maravilha! E aí vem outra observação muito importante sobre o Brasil. Dos 26 estados brasileiros e mais o Distrito Federal, apenas uma capital desses estados se localiza 100% no hemisfério norte, que é a capital Boa Vista, capital do estado de Roraima, que foi muito comentado em 2018 e 2019 pela questão da Venezuela e dos refugiados entrando no Brasil pelo estado da região norte. E além disso, vale lembrar que a capital Macapá, que é a capital do estado do Amapá, é cortada pela linha do Equador. Então imagina, você pode morar numa casa que tem uma parte dela no hemisfério norte e uma parte no sul. E agora eu vou dar uma dica para você que gosta de futebol. Pesquise sobre o estádio Zerão, sobre o campo de futebol do Zerão. Por que Zerão? Porque é justamente a latitude zero. É o paralelo zero que passa sobre o estádio Zerão. Falta algo. O globinho terrestre. Então, para facilitar a nossa compreensão, eu vou trazer um globinho muito lindo. E aqui está ele, o companheiro das aulas de geografia. Quantas aulas os professores utilizaram este recurso? Quando você olha no mapa, olha ali, ó, no mapa que eu vou ampliar aqui na frente para você. Observe que bem no meio do mapa, dividindo a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul, nós temos uma linha horizontal que recebe o nome de linha do Equador. Já falei sobre ela. Mas presta atenção numa coisa. Ela não passa apenas na América do Sul, cortando o Equador, cortando a Colômbia e o Brasil. Ela passa também pelo continente africano. São 7 países: São Tomé e Príncipe, Gabão, Congo, República Democrática do Congo, Quênia, Somália e Uganda. Mas continua. A linha do Equador passa pelo sul da Ásia, atravessando áreas do Oceano Índico e também do Oceano Pacífico, e retoma e volta. Ou seja, quando nós olhamos no mapa, você percebe que ela é uma linha horizontal, mas quando olhamos no globinho terrestre, olha aqui, ó, é um círculo completo, dá uma volta completa ao redor da Terra, lembrando que a linha do Equador são 40.076 quilômetros. Esse é o número oficial, ok? Continuando. A partir de agora eu quero que você imagine uma viagem. Nós vamos sair da linha do Equador
com dois aviões. Imagina que nós estamos parados na linha do Equador, um avião vai voando para o hemisfério norte até chegar lá no Polo Norte. Nós estamos saindo de 0 grau de latitude e nós vamos chegar até 90, que é o Polo Norte geográfico. E vamos sair também com outro aviãozinho imaginário da linha do Equador e vamos até o Polo Sul, que é 90 graus sul, o Polo Sul geográfico. Então imaginamos primeiro que vamos para o hemisfério norte. Saindo da linha do Equador, os graus vão aumentando. 1 grau, 2 graus, 5 graus, 10 graus, 15, 20, 21, 22, 23. Esse é o número que eu quero que você lembre agora. 23 graus, 27 minutos e 30 segundos de latitude norte. Quem que tá ali? O Trópico de Câncer. Importantíssimo lembrar, ele passa pelo norte do México, lembrando, próximo de quem? Dos Estados Unidos, mas não tem nada a ver com câncer no sentido biológico, de doença, e sim com a constelação, tanto que você, se faz aniversário próximo do dia 21 de junho, lembra que é nesse dia que o Sol está incidindo diretamente neste trópico, chamado Trópico de Câncer. Além disso, além do México, ele passa pelo norte da África e pelo norte da Índia, passando pelo poderoso deserto do Saara, né? Por exemplo, no norte da África. Agora, no hemisfério sul, pegando o nosso aviãozinho, nós vamos em direção a 23 graus, mesmo esquema. Vai pensando assim, ó, sair do zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20, 21, 22, 23. Estamos em 23 graus, 27 minutos e 30 segundos de latitude sul. Estamos no Trópico de Capricórnio, importantíssimo. Corta a América do Sul, corta o sul da África e corta o norte da Oceania, o norte da Austrália. Mas aqui na América do Sul ele passa principalmente pelo Brasil, cortando 3 estados brasileiros, uma pontinha do Mato Grosso do Sul, a porção norte do Paraná, passando por uma importante cidade chamada Londrina, e ainda temos a porção sul do estado de São Paulo. Além disso, Santa Catarina fica totalmente ao sul do Trópico de Capricórnio e o Rio Grande do Sul também, colocando estas áreas no clima subtropical. Mas vamos voltar. Trópico de Câncer no hemisfério norte, Trópico de Capricórnio no hemisfério sul. Quem que está entre os trópicos? A zona climática mais quente. Por quê? Porque o Sol estará sempre em algum local dentro da zona tropical. Lembra da música Moro num País Tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, mas que beleza, em fevereiro tem carnaval e blá 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 blá. Bem, o Brasil se localiza a maior parte na zona tropical, mas também tem uma partezinha na zona subtropical. Só ressaltando, a zona tropical é justamente o local onde eu vou usar o celular aqui como um recurso de luz, né? Fazer de conta que é o sol, propaganda aqui, jabá para Motorola, né? Então olha só, os raios solares estarão sempre entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Essa explicação vem completinha para você na aula sobre movimento de translação da Terra. Então não perca as aulas do canal Latitude 28. E vamos adiante. Zona tropical, ela é chamada também de zona tórrida ou zona intertropical, é a zona quente do planeta. Vários tipos climáticos ali dentro, mas por enquanto vamos lembrar apenas disso. Entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio tem a zona tropical, definida pelos 23 graus 27 minutos, tanto do norte quanto do sul. E a sua perguntinha, por que esse número tão quebrado, Dudu? Justamente por isso, ó, por causa da inclinação do eixo da Terra. Nós vamos lembrar muito disso em outras aulas, incluindo a aula da Lua, movimento de rotação e movimento de translação. E vamos adiante. Na nossa viagem imaginária com os aviõezinhos que partiram da linha do Equador, nós estamos aqui, ó, no Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Mas vamos continuar. A nossa viagem continua. E passando dos 23 graus, 27 minutos e 30 segundos
tanto do norte quanto do sul, nós estamos entrando na zona temperada, zona climática chamada de zona temperada. Aqui no Brasil, ou para quem está, por exemplo, no Moçambique, né, numa cidade famosa chamada Maputo, por exemplo, nós não chamamos geralmente de zona temperada do sul, nós chamamos de zona subtropical, tá? Mas vamos voltar à expressão climática zona temperada. Temperada, uma definição rápida. 4 estações bem definidas. É um verão quente, um outono levando lentamente para as características do inverno, um inverno mais rigoroso, e aí temos uma primavera que lentamente vai levando para as características climáticas do verão, o calor do verão. Bem, 4 estações bem definidas, lembrando que principalmente no hemisfério norte nós temos que lembrar da zona temperada, porque ela pega a maior parte dos Estados Unidos, ela pega a maior parte da Europa, a maior parte da Ásia, grandes áreas se localizam na zona temperada. Mas a nossa viagem continua. Estamos indo em direção à região mais fria do planeta. Estávamos em 23 graus norte e sul, agora ó, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. Esse é o número, 66 graus e 33 minutos de latitude norte e latitude sul. Estamos entrando na zona polar, a região mais fria do planeta, conhecida também pelo nome de glacial. Glacial, lembra gelo. Quem que está no norte? O Círculo Polar Ártico. Por que tem esse nome? Círculo Polar Ártico, porque o nome Ártico vem do grego, uma definição grega que significa urso. Por que, Dudu? Tem ursos polares lá? Não é pelos ursos polares, é por causa da constelação Ursa Maior, ou seja, Ártico significa urso. Estamos então em 66 graus e 33 minutos norte. Estamos entrando na região do Ártico. Lembra da Islândia, que participou inclusive da Copa da Rússia 2018. Lembra de boa parte do Alasca, que é um dos 50 estados dos Estados Unidos, o maior estado, porém com a menor população, entre outras áreas, norte da Europa, norte da Ásia, a grande planície siberiana, que no inverno, principalmente, você observa as luzes das auroras. Continuando, além de tudo isso, vale a pena lembrar de outra questão. O Ártico, o gelo do Ártico não é um continente, é uma banquisa, é o gelo sobre a água, diferentemente daqui de baixo, do Polo Sul, que nós temos a Antártica. Então vamos para o sul agora, Círculo Polar Antártico. E por que Antártico? Por que Antártica? O nome de estudo, anti-ártico, anti-urso. Só um parêntese. Se você utilizar numa questão dissertativa, por exemplo, o nome Antártica ou Antártida, os dois nomes são corretos e válidos. Maravilha? Vamos lá. Entramos na região mais fria do planeta. Dudu, é mais frio do que a Sibéria? É mais frio do que o Alasca? Sim. Só lembrando que a temperatura mais baixa registrada, desde que temos oficialmente medições, foi feita pelos russos numa estação chamada Vostok, que se localiza aqui no Polo Sul, ó, se localiza na Antártica. Estação Vostok já registrou menos 89 graus. Nossa, que frio! Sim, menos 89 graus. E nós reclamamos aqui no sul do Brasil quando faz menos 5 graus lá em Urubici, Urupema, em São Joaquim, Santa Catarina, entre outras cidades catarinenses e gaúchas, ok? Continuando, do polo, ou melhor, do Círculo Polar, que entramos na região polar, o Círculo Polar Ártico e Antártico, nós vamos até o limite, que é o Polo Norte geográfico e o Polo Sul geográfico, que vai ser trabalhado muito em outras aulas também. Se você estiver no norte do Alasca, na maior parte, lembrando, do norte da Europa, da Ásia, a Islândia, você vive os fenômenos do sol da meia-noite e da escuridão do meio-dia. Então não esquece, durante o verão,
No hemisfério norte, o Polo Norte fica iluminado direto, caracterizando o fenômeno do Sol da meia-noite, mas a Antártica, lá embaixo, vai ficar totalmente às escuras. 6 meses depois, a região da Antártica, a partir do Círculo Polar Antártico, fica totalmente iluminada e o Ártico fica totalmente às escuras. A Antártica estará no sol da meia-noite e o Ártico na escuridão do meio-dia, na grande noite polar. Por que o globinho está aqui? Para comprovar que a latitude é um círculo completo. Mas, se nós pegarmos esse círculo, imagina a minha mão aqui, ó. Eu acabei de pegar a linha do Equador, é um círculo completo. Eu vou quebrar esse círculo no meio. Quebrei no meio. Eu tenho o dobro de quantidade, ou seja, o que vem agora é a longitude e as suas linhas verticais. Tem duas que nós vamos trabalhar. A principal, que é o meridiano de Greenwich. Meridiano de Greenwich tem esse nome porque ele corta um bairro de Londres chamado Greenwich. Tá? Não é a Bruxa Verde e nem o Desejo Verde. É apenas um nome próprio de uma importante área onde existe o Observatório Astronômico de Greenwich, que é um observatório real, ok? Quem já foi para Londres ou quem vai para Londres em algum intercâmbio, alguma viagem, visitar algum parente, amigo, etc., não vá apenas na Abbey Road, atravessar a famosa faixa dos Beatles, não vai somente na região do Parlamento, ali onde temos o Big Ben, onde tem o Rio Tamisa, Museu de Cera, o Madame Tussauds, entre outras áreas importantes, históricas e famosas de Londres. Não, vá também conhecer o Observatório Astronômico de Greenwich. Inclusive, lembrando que vários lugares de Londres, incluindo, obviamente, o Observatório Astronômico, existem marcações no chão, onde você fica com metade do seu corpo no hemisfério oriental e hemisfério ocidental. Você pode tirar uma foto com metade do corpo, o seu braço no hemisfério oriental, o seu outro braço no hemisfério ocidental, enfim, use a sua criatividade quando estiver lá. Mas aí vem a pergunta, Dudu, e o meridiano de Greenwich, ele é um círculo completo? Não, lembra que eu falei antes. É semicírculo, se estende de polo a polo. Então imagina, o meridiano, vou deixar o globinho de lado, tá? Ó, deixar ele dessa forma, de ladinho, para você observar melhor. Imagina que o suporte dele aqui, tá, seja justamente o que é uma longitude. Ó, vai de polo a polo. Do outro lado é o oposto, é o antípoda. Por exemplo, Greenwich está de um lado e o seu oposto é a linha internacional de data, aquela que fica lá no Oceano Pacífico, aquela que, se você cruzar do hemisfério oriental para o hemisfério ocidental, você retrocede um dia. E se você cruzar do hemisfério ocidental, lembrando da América principalmente, para o hemisfério oriental, você adianta um dia mantendo a mesma hora. Esse conteúdo será trabalhado na aula sobre fusos horários. Então, o que dá para concluir sobre a longitude ou sobre as linhas imaginárias longitudinais? Se é metade, se eu estou quebrando o círculo no meio, comprovando que ela vai de polo a polo, aumenta, é o dobro de longitude. 0 grau é Greenwich e vai até 180 para leste e 180 para oeste. Tudo isso será trabalhado em outras aulas. Para finalizar, temos que deixar algumas observações importantes, como por exemplo, o único continente que possui terras, tanto no hemisfério norte, no hemisfério sul, no hemisfério leste e no hemisfério oeste, aquele que tem territórios nos 4 hemisférios é o continente africano, é o único, perfeito? E lembra que o ponto zero do planeta, onde a linha do Equador se encontra com o meridiano de Greenwich, se chama Golfo da Guiné, fica na costa oeste da África. Observa a imagem ali, ó, na costa oeste da África, no Oceano Atlântico, o mesmo oceano que banha o Brasil. Qualquer país da América está localizado, olha lá, ó, no hemisfério ocidental, pois está à esquerda do meridiano de Greenwich. A Europa tem uma parte no hemisfério ocidental? Sim, representada principalmente pela Islândia,
pela Groenlândia, Groenlândia que vai ser trabalhada muito em outras aulas. Groenlândia é território dinamarquês. Aqui na América do Sul tem um território ultramarino da França, que é a Guiana Francesa, tá? Ou a Guiana Francesa. Além de outras porções do extremo oeste da Europa, mas a maior parte dos países europeus e todo o continente asiático fica no hemisfério oriental. Além disso, tem também o continente oceânico, que é a Oceania. Todos os países da Oceania localizados no hemisfério oriental. Lembra do nome Austrália, o maior país da Oceania. Austrália significa austral, quer dizer que é um país que está no sul, ou seja, a Oceania está no leste, está também no hemisfério sul. Perfeito? Por hoje é isso. Latitude 28 agradece a atenção que você destinou para melhorar o seu conhecimento. Eu agradeço por você ter assistido até o final. Em breve teremos muito mais vídeos para você. Latitude 28 é o canal da sua aprovação. Fui!